E os efeitos deste nível, quanto tem de vazão, é o que nós vamos saber agora com o coordenador de projetos do consórcio das bacias PCJ, dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, José César Saad. José César, muito boa tarde, obrigado por nos atender mais uma vez aqui no estúdio CBN. Boa tarde, Marco, é um prazer sempre poder falar com vocês, com seus ouvintes, e estamos aqui a seu dispor. Um grande abraço. Podemos continuar. José César, é atípico para o verão ter um nível desse no sistema Cantareira? Afinal de contas, né, a gente passou por períodos aí de estiagem, né, como sempre passa durante o ano, né, do meio do ano para frente, mas um janeiro tão chuvoso, acima da média histórica, pode ser considerado atípico ter mais de 50% no sistema Cantareira? Não, ao contrário. Este volume, este verão chuvoso, principalmente o mês de janeiro, isso é o que nós consideramos de normal, está dentro da normalidade, mesmo o sistema Cantareira por este volume. O que, infelizmente, a gente tem é uma memória recente dos últimos 4, 5 anos de poucas chuvas e volume do sistema abaixo de 50% no mês de janeiro. Nós tivemos aquelas cheias do Cantareira antes da crise hídrica de 2013, 2014, né, que era o contrário, né, que estava sobrando água no sistema Cantareira, né? Exato. 2010, 2011, inclusive, o sistema Cantareira ficou com mais de 100% do seu volume útil, né? Por conta das chuvas que ocorreram durante o verão. Então, mas depois de lá, já em 2014, e a gente teve a estiagem muito severa, que nunca tínhamos vivido. Então, isso sim nos trouxe muita cautela e muito aprendizado para a gestão dos recursos hídricos nas bacias PCJ. E no momento de, agora, né, ultimamente, no momento de estiagem, né, que a gente conversava com o senhor aqui no estúdio CBN também, a gente demonstrava uma preocupação, ou nem tanto, porque o consórcio garantia que não iria faltar água desde que fosse usada corretamente, né? Então, chegando a esse nível de 51%, também, óbvio que nunca vai se desperdiçar água, mas então não é algo assim extraordinário para dizer, olha, tem água sobrando aí para o abastecimento das cidades. Longe disso, José César? É bastante longe disso, viu, Marco? O mês de janeiro, caracteristicamente, é o mês que mais chove. As previsões dos institutos de meteorologia são para um mês de fevereiro com chuvas sensivelmente abaixo da média, o mês de março com chuvas dentro da média. Depois de março nós entramos num período já de chuvas mais escassas, então nós não podemos ficar dormindo em berço esplêndido, como diria, né? Nós temos que estar sempre atentos, utilizando água dentro das necessidades, somente o essencial, sem desperdício. Não é porque o sistema Cantareira, as vazões dos rios estão, digamos, dentro da normalidade para o mês, é que podemos desperdiçar esse bem tão precioso que é a água. Mudou algum plano dos consórcios PCJ, né, do consórcio das bacias PCJs para o abastecimento das cidades com essa chuva acima da média ou não? Pelo fato de ter ficado dentro da normalidade, como o senhor está explicando para a gente, os planos ainda para evitar qualquer desabastecimento, eles continuam os mesmos? Olha, os planos nossos continuam os mesmos, porque nós sabemos que vivemos numa região considerada de estresse hídrico, onde a disponibilidade de água por habitante ano é abaixo do recomendado pela ONU. A ONU recomenda 1.500 metros cúbicos habitante ano. Nós vivemos numa região que, em épocas úmidas, nós temos uma disponibilidade pouco acima de 900 metros cúbicos habitante ano. Então, não podemos esmorecer e facilitar. Então, os nossos planos continuam sempre incentivando aos municípios que promovam ações
de redução de perdas de água na distribuição, que promovam obras de represamento de rios para o acúmulo de água para o abastecimento. Então, são sempre ações nesse sentido para que tenhamos uma certa tranquilidade. José César, para explicar geologicamente, né, é só a chuva que faz o nível dos rios subir ou o encharcamento do solo, que infelizmente acabou trazendo uma tragédia, né, uma morte aqui em Campinas essa semana, no final de dezembro teve também, a água que vem para os rios, ela também vem do solo, de um aquífero? Como que funciona para chegar a esses 51%? Olha, o que acontece é que as chuvas, né, elas, quando caem, parte delas infiltra no solo, né, e parte delas escoa superficialmente para com destino aos rios. Então, essa água que infiltra no solo, ela vai reabastecer os aquíferos subterrâneos, né, os aquíferos que, em época, principalmente em época de estiagem, em época de período sem chuva, são esses aquíferos que mantêm a vazão nos rios, que sustentam uma boa vazão nos rios. São essas águas do subsolo. Infelizmente, o que nós temos visto são os efeitos das mudanças climáticas, o que chamamos de eventos extremos, quando nós temos, no caso de chuvas muito concentradas, um grande volume de água acontecendo num curto espaço de tempo, num curto período. Então, nós temos casos aí de chuvas de mais de 130 milímetros em 24 horas. Tem outros casos que em 40 minutos choveu 60 milímetros. Isso é muita chuva, né? E isso provoca deslizamentos, catástrofes, né? Enchentes, né? Então, são os efeitos dessas mudanças climáticas, são os efeitos dos eventos extremos. Se nós tivéssemos chuva bem distribuída, esses acidentes, essas catástrofes, elas ocorreriam em menor número, em menor quantidade. César, tem uma pergunta aqui de um morador de Vinhedo, o Renato, ele é professor de geografia. Ele diz que essa questão para ele, né, na opinião dele, esse papo de represa é atrasado, que precisamos de mais áreas de manancial para recarga hídrica. O PCJ concorda com isso? Com toda certeza. Nós necessitamos de proteger nossas nascentes, priorizar o uso e ocupação do solo sem deteriorar essa área de manancial, essas áreas que nós temos na região que fornecem água para a população, inclusive para os pequenos córregos e ribeirões, né? Isso é muito importante, essa preservação. O próprio consórcio PCJ tem um programa de proteção aos mananciais, o que nós chamamos de PPM, que produz, que auxilia, orienta os municípios no plantio de matas ciliares, de plantio de vegetação para proteção das nascentes, né? Isso é muito importante. Isso é uma ação fundamental para a preservação da quantidade e da qualidade de água também. Para fechar, José César, agora que a gente está falando dos 51%, né, do sistema Cantareira, o senhor mesmo já falou que existe uma previsão de um fevereiro mais seco do que a média histórica, né? Existe uma preocupação de se baixar muito esse nível? Existe um cálculo de quanto pode ser isso? Não, ainda nós não temos, porque isso são previsões, né? E nós sabemos que previsão do tempo, ela muda de um dia para o outro. Então, essas são previsões, são estimativas, né? Que podem acontecer ou não. Então, nós sempre trabalhamos com diversos cenários. Um dos cenários é esse, onde o volume de chuvas no mês ele vai ser abaixo da média histórica, né? Porém, nós temos a certeza de que a gestão dos recursos, principalmente do sistema Cantareira, né? Ela está sendo muito bem feita e que nós teremos, sim, uma certa tranquilidade para passarmos
ano esse período seco que vamos enfrentar a partir de abril e maio. Né? Então, nós não estamos deixando de agir, nós estamos mesmo tendo bastante chuva, volume no mês acima, na bacia PCJ, acima da média. Contudo, vale lembrar que as chuvas na área do sistema Cantareira, elas estão hoje na ordem de 67% apenas da média histórica na área do sistema Cantareira. Nas bacias PCJ nós já ultrapassamos o valor da média histórica. Então é sempre bom a gente ter essa noção. Está chovendo lá, aqui, mas não está chovendo lá. Então, precisamos estar sempre atentos. Exatamente. Não é porque teve mais chuva em janeiro e mesmo com fevereiro, a gente, mesmo se chover em fevereiro, tem que lembrar do período de estiagem, que esse é quase certo que vai acontecer, apesar desses fenômenos climáticos, né, José César? Exatamente. O período seco virá e esperamos que não venha com muita secura, né? Que seja um período seco um pouco mais úmido, vamos chamar assim, né? Com um pouco mais de chuva. Isso aí. José César Saad é coordenador de projetos do consórcio das bacias PCJ, comentando, né, esse nível atual de 51%, mas com essa observação muito interessante, que 67% da média histórica na região, ou seja, com tudo que aconteceu, ainda está abaixo da média histórica. José César, obrigado pela participação mais uma vez aqui com a gente. Uma boa tarde. Boa tarde, um grande abraço e estamos sempre à disposição. Obrigado, 2h58.